tecnologia e novos negócios, com Everton Andrade. Hora de Coluna Tecnologia aqui na CBN, mais uma vez, Everton Andrade está aqui com a gente. Estávamos prometendo a sua participação e você já está conosco via telefone. Everton, vamos falar sobre a questão do aumento do tempo de utilização de dispositivos tecnológicos. A gente está no meio de uma pandemia, muita gente em casa e se antes já era difícil desconectar, agora está mais ainda, né, Everton? Boa tarde. Pois é, boa tarde, Juan, boa tarde a todos os ouvintes. Hoje a gente vai falar um pouquinho disso, que não dá para dizer que não é um evento novo, já que esse evento de aumentar essa nossa exposição ao uso da tecnologia vem crescendo nas últimas décadas, e não é nem um pouco inesperado por causa dessa questão do isolamento social que a gente vem utilizando aí para enfrentar a pandemia do coronavírus. Mas o que chamou a atenção foram os números, porque diversos institutos de pesquisa ao redor do mundo aí foram divulgando os números dessa utilização, de quanto é esse aumento, e chamou a atenção de um que apontou que o tempo de utilização de smartphone cresceu em 40%. Então, isso é muito significativo. Se a gente utilizava 10 horas, a gente está utilizando 14 agora. Então é muito tempo. É um quase o tempo que a pessoa está acordada, né? Então, é praticamente assim, você pegou e está se expondo muito mais a essa ferramenta, mas tem explicação, porque hoje o que a gente saía para pagar uma conta, a gente faz utilizando um aplicativo de banco, aquela reunião que a gente fazia hoje, muitas pessoas utilizam o smartphone. Então, tem uma explicação do porquê, só que toda essa exposição fez a gente retomar os estudos que vinham sendo feitos nas últimas décadas sobre o bem-estar e a tecnologia, porque muitos estudiosos apontam aí para problemas, por exemplo, de depressão e ansiedade que a gente tem quando fica muito tempo com os dispositivos, porque muitas pessoas não conseguem lidar bem com a questão da imagem que ele vai passar nas redes sociais. Então, isso pode causar aí um pouco de depressão, um pouco de ansiedade, se a pessoa não lida bem com isso. Também tem muita gente preocupada com a questão da diminuição do foco e da concentração, que uma coisa é como eu me foco no mundo físico, porque eu não tenho tantos estímulos, e quanto eu me foco no mundo virtual, porque hoje muitos alunos estão tendo aula através dos seus dispositivos móveis, por exemplo. E um outro vilão é a questão do sono, porque já se sabe que a luz da tela prejudica o sono. Então tem diversos cuidados que a gente tem que tomar para que essa exposição exagerada, na verdade, esse aumento da exposição, que a gente não sabe ainda se isso é exagerado ou não, vai causar algum mal. Então, tem diversas dicas que a gente tem que fazer. A primeira delas, a mais básica, é a questão da ergonomia. Muitas vezes as pessoas não se preocupam como ela está sentada na frente do computador, como ela está abaixada para ver o celular, como ela está no sofá para ver a sua TV. Então, isso é o básico para você não ter algum problema de saúde, algum problema até fisiológico. A coluna agradece, né, Everton? A coluna agradece, o pescoço principalmente, né? Uma outra coisa também é a calibração das telas. Por causa do problema do sono e também da visão, você tem que estar com a sua tela bem calibrada. Não está com o brilho muito exagerado, a saturação, a paleta de cores. Então isso é bem legal. E se você se sentir fadigado, procurar um oftalmologista para ver aí se você precisa usar alguma lente, alguma coisa para corrigir a sua visão. Outro detalhe, principalmente para os adolescentes, é a questão do som. Que a gente vê muita gente com o fone estourando, às vezes um fone de má qualidade. Isso pode causar muita irritabilidade e até mesmo prejudicar o sono. A pessoa pode ficar aí irritada ou não conseguir dormir por causa do som exagerado. Até tem alguns aplicativos que vêm com aquela... avisam, né? Ó, se você aumentar um pouco mais isso aqui, você pode ter problema, né? E isso, a gente tem aplicativo agora também para filtrar, para a pessoa não receber tantos ruídos ou equilibrar, porque às vezes você muda de uma música para outra, elas têm aquelas diferenças, a maioria dos aplicativos normalizam isso. Isso são todos recursos interessantes. E uma coisa bem simples que os especialistas recomendam, mas que quase ninguém faz, é diminuir a quantidade de notificação.
Porque muitas das vezes você está aqui focado para terminar uma tarefa, fazer alguma coisa, e você é bombardeado por notificação. Pode ser no seu aplicativo de mensagem, no seu e-mail, enfim. Você vai recebendo mensagem até de aplicativo de comida hoje, e daí você acaba desfocando e não termina aquela sua tarefa. Então é legal diminuir isso. Fora também que a gente tem diversas ferramentas para controlar os principais vilões que a gente tem aí, que são as redes sociais, ferramenta de streaming e a internet. Você tem muita ferramenta para falar quantas horas você está utilizando, dar um aviso se você passou de um determinado limite. Isso é bem legal para que você crie um perfil do que você tem que fazer. Porque muitas vezes a gente fala, estou sem tempo, mas você está gastando 6 horas na rede social. Então, se você tem esse monitoramento, fica bom para você saber onde você vai colocar uma determinada, onde você vai diminuir, onde você vai colocar uma determinada força. Então, você consegue administrar melhor o seu tempo. Acho que essa é a grande questão. Agora, ô Everton, muito obrigado pela sua participação aqui na CBN. A gente torce para que as pessoas possam utilizar de maneira saudável a tecnologia, né? É sempre bom a sua reflexão, você é um cara que trabalha com isso e podendo falar um pouquinho sobre essa situação da tecnologia que aumentou a utilização, mas tem que ser com saúde. A coluna agradece, os olhos agradecem e o bolso também, porque lá na frente a pessoa pode sofrer com esse tipo de situação. Everton, obrigado pelo papo aqui na CBN. Até semana que vem. Eu que agradeço. Até a semana que vem. Abraço.